Olá, senhoras e senhores, meus compatriotas celestiais. Vamos falar sobre os puritanos, suas origens e seus sucessores, de autoria do Martyn Lloyd-Jones. É um livro publicado aqui pela Publicações Evangélicas Selecionadas em 2016 aqui no Brasil. O livro ele trata sobre uma coleção de palestras dadas pelo Martyn Lloyd-Jones nas conferências Puritana e na conferência Westminster, entre os anos 1959 e 1978. Temos aqui então uma coleção de preleções apresentadas pelo autor, né? Preleções muito interessantes, bem edificantes para a vida espiritual do cristão, né, e tudo mais. Vamos comentar aqui os principais pontos. Eu não vou tratar sobre cada um dos capítulos, são, se eu não me engano, 19 palestras que constam aqui. O vídeo ficaria extenso demais e ninguém tem paciência suficiente para me aguentar falando tanto. Então, eu só selecionei assim, os pontos mais legais mesmo, na minha percepção, né, do livro. Primeiramente, eu vou comentar sobre o capítulo de número 1, que se chama Avivamento. Esse é o título do primeiro capítulo. E o Lloyd-Jones ele apresenta duas principais características que são de um verdadeiro avivamento. Quais seriam elas? Eu vou ler para vocês aqui na página 16. As duas principais características do avivamento são, primeiro, esse extraordinário revigoramento dos membros da igreja, aquelas pessoas que já estão no corpo de Cristo, elas se sentem revigoradas, eles têm aquele novo ânimo, né? Aquele novo fome e sede da palavra de Deus e tudo mais. E segundo, a conversão de multidões que até então estiveram fora dela, na indiferença e no pecado. Sabe aqueles períodos em que multidões chegam à fé a partir da pregação de alguém, a partir do ministério de alguém? Pois é, essas são as características, de acordo com o Martyn Lloyd-Jones, de um avivamento. E aí ele menciona também o perigo do intelectualismo. E aqui eu acho que pegou assim, valendo também para mim. Eu às vezes noto esse perigo na minha própria vida, né? O estudo teológico, como ele às vezes pode acabar fazendo com que você enxergue tudo de uma forma um tanto cética. Eu não sei se essa seria a palavra, mas assim, de uma forma um tanto racionalista, né? Você acaba deixando um pouco de... Né? Pô, eu sou luterano, então eu já estou assim relativamente bastante afastado do que diz respeito a pentecostalismo, né? Esse tipo de coisa. Não é a minha praia, né? Digamos que... Então é muito fácil para mim eu acabar vendo tudo de uma forma um tanto bastante intelectualizada mesmo. Então, nesse sentido, essa advertência do Martyn Lloyd-Jones parece assim que veio bem ao encontro do que é a minha realidade, né? Esse perigo de você acabar se tornando um cara ortodoxo, porém completamente frio, né? Esse é um perigo, às vezes, do estudo, né? Meio quando você rala estudando a teologia e tudo mais. Isso pode acontecer, né? Estaria na contramão dessa ideia de avivamento aqui expressa pelo Martyn Lloyd-Jones. Página 34, eu também anotei uma citação interessante dele. Ah, sim. Essa citação dele eu acho bem interessante, bem válida, porque ela se refere à questão da soberania de Deus ao longo da história da igreja cristã, né? Às vezes a gente fica agoniado, a gente tem a impressão de que o mundo está cada vez mais secularizado, e de que nós estamos perdendo as rédeas, né? Nós estamos perdendo o controle sobre as coisas, e nós esquecemos que no fim das contas quem está sob controle é o próprio Deus. E essa citação que eu vou ler agora vai ao encontro disto, tá? Página 34. Não há nada que tanto prove que a igreja é de Deus. O gráfico da história da igreja sobe e desce
sobe e desce. Isso já basta para provar que a igreja não é uma instituição humana. Se fosse, há muito tempo ela teria perecido e desaparecido. A igreja já não estaria mais aqui, ela já teria sumido, digamos, no iluminismo, já teria sumido, digamos, sob regimes muçulmanos, né? Enfim, já teria desaparecido. Se fosse, há muito tempo ela teria desaparecido, tá? Enfim, eu já li isso. Ela é a igreja do Deus vivo. É unicamente devido ao fato de que ela é dele e que ele, por sua graça, tem interferido de tempos em tempos para a preservação da igreja, que ela está viva. É só por meio dele que a igreja permanece viva. Esse é um comentário que eu achei assim, muito válido, muito legal, esse relembrar de que no fim das contas, meu amigo, é pela soberania de Deus que a igreja permanece em pé. Nós temos uma promessa de Cristo de que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Então não há secularismo, não há islamismo, não há nada disso que vá comprometer a firmeza da igreja de Cristo na terra. Ela permanece, a palavra de Deus permanece para sempre, tá? Isso nós precisamos constantemente lembrar. Depois do capítulo de número 2, se chama conhecimento. E aqui eu anotei uma citação da página 63. Vamos ver o que está lá. Ele fala aqui sobre a leitura balanceada. Eu achei muito bacana essa dica do Lloyd Jones. Ele diz que o pastor ele precisa ter uma leitura balanceada, como se fosse o balanceamento da sua dieta, né? Você não pode ficar só comendo proteínas, não pode só ficar comendo doce, né? Não pode só tomar cerveja e coisas assim, né? Não dá. Você precisa ter esse equilíbrio das coisas. E assim seria também com a questão da leitura. Então o pastor, o ministro, ele precisa ler teologia, obviamente, né? Dali que ele vai tirar os seus estudos, né? A sua teologia, mas ele precisa ler também biografias, precisa ler também a questão da cultura contemporânea, para saber interagir, né? E eu achei bastante legal. Eu acho que eu não vou ler aqui a citação na íntegra, mas vai nesse sentido aí da leitura, então, equilibrada, né? Ramifique as coisas que você lê, né? Não se prenda só à teologia, não se prenda só em determinado ramo do conhecimento, mas tente abranger assim, uma área mais ampla um pouco de conhecimentos humanos. Depois a gente vai dar um pulinho para o capítulo de número 5, que vai falar sobre o John Owen. Poxa, John Owen, eu tinha que ter pego um livro aqui para falar dele para vocês. Agora eu nem lembro do título do livro. Tá, enfim, uma coisa que eu esqueci. Mas enfim, o John Owen, que é um teólogo lá das antigas e bem importante para essa questão, ele bebe muito nessas fontes do puritanismo também. E o capítulo 5 vai tratar um pouco dele sobre o cisma. O que o John Owen fala a respeito do cisma, essa divisão da igreja, né? Eu não gosto muito dessa igreja porque eles falam isso, aquilo, eu saio fora e... Enfim, o John Owen vai tratar sobre isso. Eu não vou entrar muito em detalhes para não deixar esses vídeos longos demais. Vamos logo para o capítulo de número 6, um capítulo interessantíssimo. João Calvino e George Whitefield. Esse aqui é muito legal. Uma curiosidade que ele menciona nesse capítulo: os dois morrem aos 55 anos de idade. Eles morrem com a mesma idade, né? Uma curiosidade histórica aqui, né? Não quer dizer nada, mas, é uma coincidência, né? Os dois morreram aos 55 anos de idade. No rock and roll dizem que tem aquela... a maldição dos 27, né? Vários dos maiores nomes do rock and roll morreram aos 27 anos de idade, né? Eu não vou dizer da maldição da teologia, porque vários dos maiores teólogos não morreram aos 55, mas entre o João Calvino, né, e o George Whitefield tem essa coincidência aí. Um outro dado, uma outra curiosidade histórica, e essa nem consta aqui no livro, isso eu li naquela biografiazinha do próprio George Whitefield, que em uma das suas pregações, quem foi lá assistir ele foi o David Hume,
o ícone do ceticismo, né, o filósofo escocês, assistiu a uma prédica, né, a um sermão do George Whitefield. Uma curiosidade histórica bem interessante essa, eu acho muito legal isso. De acordo com ele, página 131, o George Whitefield teria livrado a Inglaterra de uma revolução como a Revolução Francesa de 1789. Aqui, página 131. Vou ler na íntegra. Se o historiador Leck está certo ao dizer o que tem sido citado tantas vezes, que, sem dúvida, foi o despertamento evangélico que salvou este país, no caso a Inglaterra, de uma revolução como a que a França experimentou em 1789 e nos anos seguintes. E se isso é verdade, bem, então George Whitefield, mais que ninguém, é o responsável por esse fato. Notem, né, o impacto de um homem na história da humanidade. Né? Enquanto a França experimenta essa Revolução Francesa de 1789, 17 mil cabeças rolando nas guilhotinas francesas, George Whitefield, um dos grandes responsáveis por livrar a Inglaterra de um destino muito parecido. Né? Notem como Deus acaba usando pessoas assim singulares. Né? Página 132. Quando as pessoas não conhecem o Senhor, logo se tornam muito ignorantes da história da igreja. Uma vez que você perde o conhecimento do Senhor, você perde o interesse pelas suas obras. O conhecimento do Senhor sempre leva a um interesse pela história da igreja e estima este interesse. Essa citação aqui ele fala isso porque ele está argumentando sobre a necessidade de tratar a respeito desses homens, né? João Calvino, George Whitefield, pessoas lá do passado, né? Por que é que nós deveríamos ainda estar tratando sobre figuras como essas? E é por isso que então o Lloyd Jones fala que o conhecimento do Senhor faz com que você queira saber sobre a história da igreja cristã, sobre a ação do Espírito Santo ao longo da história. Né? O Espírito Santo não é uma coisa apenas de nós aqui no século XXI, ele está na ativa desde lá do Pentecostes, ele não abandonou a sua igreja, e por isso nós, cristãos, precisamos aprender com a história da igreja. Né? A gente acaba conhecendo muitas heresias de antigamente, que às vezes ressurgem hoje em dia e que já foram refutadas há muito tempo. E a gente aprende a refutá-las também conhecendo a história da igreja cristã. Portanto, se você é cristão, aprenda, se interesse pela história do povo de Deus na terra, pelos seus irmãos de séculos passados. Imagine isso. João Calvino, Tomás de Aquino, Martinho Lutero são nossos irmãos na fé. Eles fazem parte do corpo de Cristo na terra, né, de séculos passados. Então nós estamos nesse contínuo da história do cristianismo. Nós precisamos conhecer isso. É fantástico, é fabuloso conhecer a história do cristianismo. Enfim, o Lloyd Jones também vai comentar aqui sobre a história do George Whitefield com os irmãos Wesley, né, o John Wesley e o Charles Wesley, que foi um baita de um compositor, né, vários hinos e tudo mais, né, ele vai comentar tudo isso aí também. Mas eu vou dar mais um pulo agora lá para o capítulo de número 11, que se chama Podemos Aprender da História. É aquilo que nós havíamos comentado agora há pouco, né? O cristão, ele aprende com a história, com os séculos passados do cristianismo. Nós não somos uma igreja desconexa, né? Nós temos raízes na tradição, na história do cristianismo. Aqui ele vai tratar sobre um cara muito interessante chamado Martin Butzer, e deixe-me abrir na página 267. Mas enfim, quem que é Martin Butzer? Tem até a faculdade, né, Martin Butzer, o Franklin Ferreira, o Jones Madureira estão bem ativos ali.
O Martin Butzer, ele é um reformador que ele faz o meio de campo entre Martin Lutero e o Zwingli. Ele tenta assim unificar a reforma protestante na Europa, o que acabou não dando muito certo, porque o Lutero e o Zwingli eles não se entenderam muito bem no que diz respeito à ceia, né? Um acreditava na consubstanciação e o outro já via a ceia como um memorial, só como um sinal visível, né? E eles nunca se entenderam muito bem nisso aí. Tá? Uma pena, mas enfim, deixa eu ler aqui a citação, página 267. Butzer foi de novo proeminente em seu interesse e em sua luta pela união protestante, aquilo que eu comentava, né? Tentou unificar ali Martinho Lutero e o Zwingli, que era um suíço, né? O Zwingli fez o seu trabalho na Suíça. E como vocês sabem, Butzer tinha muita influência sobre João Calvino. Eu vou voltar nisso aí depois, com mais detalhes. E de muitas maneiras o influenciou nessa mesma direção. Quanto à disputa e à diferença de opinião sobre a ordenança da ceia do Senhor, o que Butzer dizia a respeito era que a disputa constituía somente uma questão de palavras. E certamente ele tinha razão. Calvino, sobre o mesmo tópico, dizia que a diferença não era muito grave, etc. e tal. Foi mais o Zwingli e o Lutero mesmo que quiseram brigar, ninguém queria ceder um palmo sequer. O João Calvino conta a história que o João Calvino mais tarde vai ter contatos e vai criar uma certa amizade com o Philippe Melanchthon, que é um fiel escudeiro de Martin Lutero, né? Um dos seus mais próximos companheiros. O Melanchthon é um professor de grego em Wittenberg, né? Um jovem teólogo, bem mais jovem que o próprio Lutero. E falando então no Melanchthon, eu também selecionei aqui uma citação dele, página 273. Mas interessante essa relação entre eles, né? Martin Butzer tenta unir Lutero e Zwingli, infelizmente não deu muito certo, mas o Lutero ele é bem próximo do Melanchthon. Butzer é um influenciador, é um pai para Calvino, e mais tarde o Melanchthon e o Calvino eles vão trocar correspondências, né? Eles vão interagir entre eles. Permitam-me citar Melanchthon neste ponto. Agora a frase do Melanchthon. É possível tolerarmos como irmãos os cristãos que erram, mas não defendem o erro. Todavia, não podem ser considerados como irmãos aqueles que promovem e defendem ensinos que não têm fundamento escriturístico. É uma citação assim que dá pano para manga, né? É irmão aquele que erra, mas não defende o erro. Mas não é irmão aquele que defende coisas que não encontram aporte bíblico. E aí, qual é o limite das coisas? Como é que você vai chegar nesse... É uma linha tênue, né? O que acredita ser ortodoxo sempre vai acusar o outro de heresia, de estar defendendo coisas que ele entende que a Bíblia não está ensinando, mas o oposto também é verdadeiro, né? É muito comum que o herege também acuse os ortodoxos de heresia. E dá pano para manga aqui. Com base nisso aqui, em 1654, o Oliver Cromwell ele vai convocar os teólogos da região para definir até que ponto a gente pode considerar as pessoas como irmãs na fé, né, como cristãos verdadeiros, e a partir de que ponto então eles seriam hereges, a partir de que ponto eles já não estão mais dentro da comunhão do corpo de Cristo, né, da fé cristã. E ali eles vão elencar então 16 pontos que eles entendem como fundamentais para a fé evangélica, né, protestante. Vamos concordar que ali eles já não têm muita comunhão com o catolicismo, né? Eles não estão levando muito a sério o catolicismo, talvez de forma um pouco diferente do que nós hoje entendemos. Parece que hoje é um pouco mais fácil
essa conversa, né? Eu, por exemplo, aqui na igreja luterana, logo mais na luterana, né? Que a primeira a fazer a confusão toda, mas nós temos, por exemplo, algumas vezes cultos conjuntos, né? Onde vem um padre e fala e tudo mais. Parece que é muito mais fácil essa convivência do que no século XVI, né? O século XVII, aqui se tratando do início do puritanismo. Bom, enfim, eles elencam então 16 pontos que eu não vou entrar muito em detalhes. Na verdade, eu vou até pausar o vídeo agora. Na verdade, nós vamos finalizar essa primeira parte aqui do livro, para eu voltar depois e tratar então do lado mais histórico, né? O próximo capítulo é sobre a história do puritanismo. Então, bom, então é isso aí mesmo. Daqui a pouco tá aí no ar o outro vídeo sobre o restante desse livro aqui, para não ficar cansativo demais, né? Deve ser um porre ficar ouvindo tanto tempo assim eu falar. Oh, chega, até depois, falou!